Formians. Qual que é a ideia? A ideia é a seguinte. Vamos esquecer, eu sugeri os dragões lá. Vamos esquecer dos dragões. Vamos falar que o prejuízo foi tão grande que nem esses seres poderosos conseguiram escapar. Os humanos, os elfos, anões, o próprio Tarrasque, dragões, esses bichos todos foram afetados a ponto de não conseguirem se restabelecer de imediato. Tiveram que fugir, tiveram que se esconder. Num mundo onde não tem quem domina, logicamente, uma nova liderança vai surgir. E se você imaginar o seguinte, nós tivemos um apocalipse nuclear, onde quase toda a vida superior, entre aspas, do planeta foi ameaçada. Os grandes mamíferos, os grandes seres. Quem que você acha que vai reinar absoluto? Os insetos. E eles vão vir com gosto. Por quê? Porque eles vão pegar o resto que tiver de vegetal e eles vão pegar, como o Baal falou, a carnificina que o apocalipse gerou. E vão se proliferar. E por que eu trouxe os Formians? Apesar deles não estarem na 5ª edição aí, que eu pesquisei com o Marcelo Salada, eles estão na 3ª edição e você pode dar uma adaptadinha ali facinho, porque as regras são semelhantes e a gente já ensinou como é que faz isso aqui no canal. Você tem criaturas insetoides gigantes em diversos níveis, desde a formiga soldado até outros tipos, como o capataz, que controla as formigas, o marechal, que controla os exércitos das formigas, e a rainha, e você ainda pode extrapolar isso para abelhas, para, enfim, outros insetos que você julgar necessários, como mosquitos e moscas, e pode extrapolar para os aracnídeos e tacar-aranha, e começar a fazer com que o mundo ele se reorganize, em que essas espécies que seriam, entre aspas, inferiores, elas se adaptem muito mais rápido a esse novo mundo, e elas cresçam e se desenvolvam e dominem. E aí você vai ter áreas que antes eram áreas humanas, áreas de elfos, que são dominadas por estes seres, que são inteligentes até certo ponto, que têm capacidade de batalha, de dominação, e que são extremamente organizados, porque os insetos no D&D 3ª edição e anteriores, os Formians, por exemplo, eles tinham uma espécie de elo mental, psíquico, onde eles é como se fosse uma consciência coletiva, mente coletiva que chamava. E outra, eles podem o raio se eu tô lembrando bem, tá? Eu acho que é isso. Mas o raio em que uma formiga rainha chamava o seu exército, por exemplo, de perigo e precisava deles, é de 75 quilômetros. Ela conseguia comandar o retorno dos seus subalternos, né? Das suas formigas soldadas. Então eles dão uma ótima campanha, principalmente porque você vai obedecer ao ambiente que eles são mais adaptados, ou seja, eles podem sair das terras, eles podem sair das vegetações, eles podem voar, eles podem andar em conjunto, eles podem ser organizados em diversos sentidos e fazer uma real ameaça ao que restou do mundo do apocalipse. E isso, se você for mais ousado, você ainda vai fazer assim, ó. Existe uma área que é dominada pelas formigas, existe uma área que é dominada pelas aranhas, e aí você pode ter guerras entre eles, porque as aranhas ficam em lugar mais alto, eles ficam em lugar mais baixo, e ainda temos as baratas, e ainda temos as abelhas, as vespas, e aí você vai mexendo nessa onda, e você vai fazer como se fosse o Querido Encolher as Crianças, só que em vez de você ter encolhido, foram os bichos que cresceram, e agora você tem uma formiga do tamanho de um sujeito grande querendo comer um pedaço da sua casa. E novamente aí você tem uma outra opção de juntar com um outro tema, que é o mundo passa a ser desconhecido, né? Volta a ser desconhecido. Porque se esse local, que era antes terras de elfos, humanos, etc., passa a ser dominado por esses insetos gigantes, eles têm as tocas dele, né? Os ninhos dele, as formiguinhas ali. E isso pode escalar também de uma maneira colossal, ao ponto que você chegar no que era antes uma grande cidade, virou um gigantesco formigueiro. E aí com tudo que tem direito ali dentro de formigueiro, com aquelas torres gigantes de
de terra, de que quer que seja que você queira colocar o material, fazendas de fungos, enfim, uma série de outras coisas. Pode fazer também a colmeia zona gigante na Torre dos Magos. Então, uma série de outras coisas que vão alterar aquele cenário, tornando ele muitas vezes mais bizarro, assim. Inseto, né? Inseto gigante, inseto antropomorfizado. Bate muito com, ao mesmo tempo, a coisa, o invasor hostil estranho, vamos dizer assim, que pode ser um alienígena. A gente poderia ser alienígena, acho que a gente acabou não entrando na categoria alienígena. Né? Dessa vez não. Dessa vez não, mas poderia ser, né? Você poderia ter. O Formian poderia ser um alienígena para todos os efeitos. E eu acho que ele entra um pouco nisso, o invasor externo hostil. E o aspecto de Hive Mind eu acho que é muito importante. Que é uma coisa que tem nos alienígenas. O Vermelho, que é especialista, o Alien tem, não tem? É semelhante ao que eu descrevi. Eles não descrevem isso muito bem no filme, mas dá pra ver que existe sim isso daí. Uma organização que é entre tipo a mãe, eles. né? Tem tipo a mãe, Alien, que tem... É a rainha. A rainha tem um certo controle ou uma influência sobre a ação dos outros. Né? E eles agem em forma de colmeia mesmo. É uma coordenação eu acho legal, muito grande. Eu acho legal porque, ao mesmo tempo em que ele dá esse aspecto que o Luiz falou, do desconhecido, porque você está falando de uma invasão estrangeira, né? Estrangeira no sentido externo, né? De alienígena. E aí alienígena não precisa ser de outro planeta, mas alienígena no sentido de algo que vem de fora. Mas o Hive Mind, ou o fato de ser um inseto, ele ajuda no sentido de dar às pessoas aquela percepção de eu entendo mais ou menos como funciona isso. É aquela coisa do cara que fala... Todo filme que tem uma invasão alienígena, na hora que os caras falam Hive Mind, fala, então eu já sei como lidar com isso. Ou seja, eu tenho que acabar com a rainha ou com a cabeça, ou eu tenho que cessar a comunicação. Então, é legal porque esse aspecto de ser inseto, né, de puxar isso do inseto, que é uma coisa que a gente conhece, dá um pouquinho mais de capacidade, de a sensação de capacidade, de que eu tenho capacidade de lidar com isso. O que é interessante também. É bom que as pessoas tenham meio que essa premissa, que é quase uma premissa universal, vamos dizer assim.